Ministro, se você tiver vergonha na cara, você está abrindo mão. É só ver seu patrimônio, é só ver o que você já recebe já. Você vai continuar recebendo. Você não precisa receber do povo brasileiro 40 mil para ficar em casa. Você não precisa. E se não tem homem para ter peito para falar isso aqui, eu falo na sua cara, ministro Barroso. É assim que tem que ser. Pera aí, eu vim cá, eu tenho um mandato de 8 anos. Eu peço para sair, ou senão eu peço uma licença. Eu tenho que continuar recebendo? E o Lula já pode indicar mais um novo ministro. Vamos lembrar aqui, desde 2023, quando o Lula entrou, o Lula já indicou um advogado pessoal, o Lula já indicou o próprio Flávio Dino, que é um amigo pessoal, e agora estão falando que pode ser o Messias também, que é um aliado pessoal. Aí, gente, vamos falar a verdade aqui. Qual que é a possibilidade de vir uma ação a favor do governo ou contra o governo, que seja contra ou a favor, desses ministros julgarem contra o Lula? Vamos falar a verdade. A Caixa está abrindo uma casa de aposta. A Caixa Econômica Federal do governo Lula está abrindo uma casa de aposta. E aí? Quem vai defender isso aqui? Vocês querem tanto taxar as bets que tem que ser taxadas, que não deveria nem existir. Vocês querem abrir na Caixa Econômica Federal uma casa de aposta para ferrar mais ainda com o povo? Que hipocrisia que é essa? E o senador Cleitinho fez uma denúncia gravíssima ali na tribuna do Senado Federal, expondo o ministro Barroso, que mesmo depois de sair do Supremo Tribunal, olha só o que ele está aprontando, pessoal. Será que ele pensou que ia ficar às escondidas? Porque a grande mídia não está mostrando isso aqui que nós vamos mostrar agora. O senador Cleitinho e também o Magno Malta vai mostrar algo aqui que você vai ficar de queixo caído. Pessoal, na verdade ele pensou que ninguém ia ficar sabendo, mas agora a verdade se deu mal, viu, Barroso? Se deu mal, perdeu o mané. Confira aí na fala do senador Cleitinho tudo que ele vai mostrar e vai falar sobre o Lula também. Olha que absurdo, pessoal. Mas antes, dá um like nesse vídeo e eu estou te convidando para se inscrever nesse canal. Se você é conservador de direita e você quer um Brasil diferente, se inscreva aqui no canal agora. Veja essa matéria e voltamos em seguida. A questão do Barroso agora, que ele saiu antes, ele vai continuar, ele pediu para sair, gente. Ele não completou todo o mandato dele, não. Ele pediu para sair e vai continuar recebendo o salário que ele recebe como ministro. Eu faço uma pergunta para você que está aqui. Você está trabalhando numa empresa. Você pede para sair. Essa empresa continua te pagando? É só no Brasil que acontece isso. Barroso, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, toma vergonha na cara e abre mão desse salário. Você pediu para sair. Você pediu para sair. Tem limite o que acontece nesse país aqui, gente. Que tem limite. Eu, Girão, semana passada, nós estávamos mostrando a garagem com todo respeito aqui. Carros que foram comprados aqui. Porque não adianta a gente falar da casa dos outros, a gente não cuida da casa, da nossa casa. Eu mostrei aqui o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, comprando quase, se eu não me engano, 27 carros a 350 mil, gastando 9 milhões de reais. 350 mil carros de luxo. Será que os ministros não têm condição de comprar do próprio bolso? Todos os ministros têm carro. A verdade é, quem ganha 40 pau por mês aqui, todos nós têm carro. Todos nós, inclusive para alugar. A gente tem direito a alugar. Então vamos parar de hipocrisia aqui. Eu falei do STF também, que comprou 11 carros blindados, no valor de 5 milhões de reais, quase cada um por 500 mil reais. Quase que carro blindado. O trabalhador, ele vai no próprio carro dele, ou ele vai de Uber, ele vai de táxi, ele vai de ônibus, ele vai de bicicleta, ele se vira, mas ele vem trabalhar. Mas os poderes da República não. Tem que ter carro blindado. Tem que ter carro de 350 mil, 400 mil reais. O ministro que pede para sair tem que continuar recebendo 40 pau por mês. O ministro, toma vergonha na cara e fala assim, eu vou abrir mão. Eu pedi para sair. É assim que tem que ser. Pera aí. Eu vim cá, eu tenho um mandato de 8 anos. Eu peço para sair. Ou senão eu peço uma licença. Eu tenho que continuar recebendo? O trabalhador acontece isso. Você é trabalhador de escala 6x1, que ganha R$ 1.500. Se você pede para sair, a empresa continua te pagando? Não, você tem que procurar outro emprego. Isso é um murro na cara da população brasileira. Que vamos fazer um projeto de lei para acabar com isso. Ou se não precisar de projeto de lei, não. Ministro, se você tiver vergonha na cara, você está abrindo mão. É só ver seu patrimônio, é só ver o que você já recebe já. Você vai continuar recebendo. Você não precisa receber do povo brasileiro 40 mil para ficar em casa. Você não precisa. E se não tem homem para ter peito para falar isso aqui, eu falo na sua cara, ministro Barroso. A própria a Caixa está abrindo uma casa de aposta. A Caixa Econômica Federal do governo Lula está abrindo uma casa de aposta. E aí? Quem vai defender isso aqui?
Vocês querem tanto taxar as bets que tem que ser taxadas, que não deveria nem existir. Vocês querem abrir na Caixa Econômica Federal a casa de aposta para ferrar mais ainda com o povo? Que hipocrisia que é essa? Que hipocrisia que é essa? Pois eu acho que nós devemos entrar com a ação para poder barrar isso aí. O governo é contra. Pera aí, governo, quem vai defender? Eu queria que tivesse alguém da base para poder defender. Quer contra as bets? Tem que taxar as bets. Como é que vai fazer agora com a Caixa Econômica Federal? Vai ser a favor dessa vergonha? Dessa indecência? Chamar a atenção, o que está virando, a exclamação que está virando nesse país aqui. Dino julga Dino. Vocês viram isso aqui que está acontecendo? Como é que a gente vai levar um país desse a sério aqui, gente? Dino julga Dino. Ministro vai julgar o próprio caso sobre possíveis crimes de sua gestão no Maranhão. É a mesma coisa que eu virar presidente aqui da Comissão de Ética aqui, vir uma ação minha e eu mesmo me julgar. Que exclamação que virou esse país aqui, gente? O que virou o STF? E aí agora está vendo a questão do Barroso, que já pediu para sair, e o Lula já pode indicar mais um novo ministro. Vamos lembrar aqui, desde 2023, quando o Lula entrou, o Lula já indicou um advogado pessoal, o Lula já indicou o próprio Flávio Dino, que é um amigo pessoal, e agora estão falando que pode ser o Messias também, que é um aliado pessoal. Aí, gente, vamos falar a verdade aqui. Qual que é a possibilidade de vir uma ação a favor do governo ou contra o governo, que seja contra ou a favor, desses ministros julgarem contra o Lula? Vamos falar a verdade. Eu sempre falo aqui, não é de hoje que eu venho falando aqui. Primeiro que eu acho que a indicação não deveria vir de um presidente da República. O Bolsonaro indicou, o Temer já indicou. Tem um projeto seu aqui, não tem, Cajuru? Não deveria ser indicação do presidente da República. Devia ser uma lista tríplice, que seja o STJ, a OAB, a própria PGR, o Conselho Nacional de Justiça, fizesse uma lista tríplice, mandasse aqui para o Senado, e nós, senadores, sabatinava e pegava e indicava para o presidente. Gente, os poderes são independentes. Os poderes dessa forma não ficam independentes. Qual é a possibilidade de vir uma ação contra o governo Lula? Uma ação contra o Lula e cair na mão a relatoria do Flávio Dino, ou do próprio Messias agora, ou do advogado pessoal que tirou o Lula da cadeia. Vocês podem estar de brincadeira um negócio desse aqui. Não tem jeito de levar um país dessa série aqui. Mas é porque se fosse o Bolsonaro, você estava calado. Gente, quem me conhece aqui, me acompanha, tem hora que até o pessoal da direita fica chateado comigo. Eu tento ser o cara aqui mais justo e menos hipócrita e menos demagogo. Se fosse o Bolsonaro indicando o advogado pessoal dele, se fosse para me sabatinar aqui, eu votaria contra. E mostrava meu voto aqui. A minha diferença é essa. Sou um cara que respeita o Bolsonaro, sou grato ao Bolsonaro, pro resto da minha vida serei sempre grato a ele. Tenho o maior carinho, o maior respeito por ele aqui. Defendo a honra dele que tem 3 anos. Mas se fosse o Bolsonaro indicando um advogado pessoal dele aqui, ou um amigo pessoal, eu me levantava aqui e falava assim, não voto a favor. Não existe isso. É a mesma coisa eu virar presidente da República aqui e depois vir indicar um amigo meu. Indicar um advogado pessoal meu. Eu tenho um irmão meu aí que é advogado, né, que tem todo o saber notório que fala, pegar e indicar um irmão meu para ser ministro do STF. Gente, não existe uma coisa dessa, não. Até onde a população brasileira precisa acordar. A população brasileira precisa alertar. O próprio presidente aqui do Senado, que é o Davi aqui, se posicionar. Você está virando, não tem condição uma situação dessa, não, gente. O que está virando esse país aqui? Aí vem agora, eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, a matéria aqui, do Flávio Dino, ele mesmo se julgando. Ele mesmo vai se julgar. Qual que é a possibilidade dele se incriminar? Me conta. Ele vai pegar e falar assim, não, eu errei. Qual que é a possibilidade, gente? Vamos levar esse país mais a sério aqui. Eu não sou o paladino da justiça, não sou o dono da verdade, não, longe disso. Eu não sou o salvador da pátria, não, eu tenho meus defeitos, meus pecados, como todos nós temos. Como todos os seres humanos que estão aqui na Terra que têm. Mas a gente precisa ser mais sério aqui dentro dessa situação, hein? Os 3 poderes precisam ser mais sérios. Tanto o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. A gente precisa levar esse país mais a sério. A gente precisa começar a dar bom exemplo para a sociedade. A sociedade, o que é vai... Eu sempre vi isso, eu vim para cá e continuo vendo isso. Isso precisa acabar. A gente precisa dar um basta numa situação dessa. O próprio ministro julgando ele mesmo. Aonde que a gente vai parar com isso? Eu faço uma pergunta aqui para quem está aqui. Para quem está me acompanhando aqui agora, qual que é a possibilidade do Flávio Dino pegar uma ação contra ele julgar essa ação agora e falar que está errado? Vocês acham mesmo que o Flávio Dino vai fazer isso, gente? E aí eu estou errado? Não, porque você é contra o Flávio. Não sou não. Já vi aqui a situação do Flávio Dino falando com a questão das emendas, PIX, eu apoiando o Flávio Dino. Uma coisa que eu busco que você quer é justo. Aquele escândalo do consórcio Nordeste, de 300 respiradores... quase 50 milhões de reais que evaporaram, eu denunciava todo dia na CPMI, com documento, com tudo.
Ele fazia parte do consórcio Nordeste, porque ele era governador do Maranhão. Caiu com quem? Caiu com quem a relatoria agora no STF? Para ele, pro Dino. E ele até o momento não se declarou, não que eu possa estar equivocado. Ele pode ter feito uma decisão nesses últimos dias que não chegou para mim. Mas está com ele. Ele era para ter se imediatamente ter se declarado suspeito. Eu não posso, porque eu era o governador desse consórcio Nordeste que gerou essa fraude. O senhor Luiz Barroso, senador Jorge Seif, já se despediu chorando do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o choro dele seja de arrependimento de centenas de brasileiros, de forma covarde da parte dele, tão somente porque eternizou a Débora uma frase dele, perdeu o Mané, pegou 14 anos. Mas é preciso que alguém tenha coragem lá de reescrever a frase. Tchau, Mané. Ele saiu chorando, lágrima de crocodilo, com bilhões aplicados na América, senhor presidente. O cara não está chorando porque tem empatia pelas pessoas, está chorando pelo que perdeu. E vai continuar perdendo. Porque agora ele vai tomar uma magnífica não como Supremo, mas como civil. E que outros também tomarão. Semana que vem certamente vai ser um grande fuzuê. Um grande fuzuê. Para quem merece, para quem se justou a um sistema perverso. Nós estamos, senhor presidente, na CPMI do INSS. Por isso que a gente tem dia que a gente perde a esperança de tudo, sabe? Levanta assim, feito um mamulengo, assim, sem energia, isso não muda, nada muda. Eu tô feito um peixinho na piracema, tentando pular para cima e a água corrente para baixo. A gente tá vendo o que está aqui no solo, mas o que está debaixo do subsolo. Só falando nessa CPI do aposentão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a gente não sabe como definir a questão das pessoas mais vulneráveis, as mais simples, as mais roubadas, indígenas, gente ribeirinha, gente com comorbidade, escolhidas a dedo, por canalhas que estão sendo protegidos pelo sistema, canalhas protegidos pelo Supremo Tribunal Federal, que dá habeas corpus para esses trastes chegarem aqui. Todos deveriam ter saído presos da CPI, da CPMI. Aquele debochado de ontem, ele disse que quando viu a confusão saiu e não queria responder para o Van Hatten, e o Van Hatten disse, não, Vossa Senhoria não pediu para sair, Vossa Senhoria foi demitido, e leu lá a portaria da demissão dele. A gente quando vê esse emaranhado, e vê a esquerda lá, tentando blindar para não se convocar fulano, botar 100 anos no sigilo do Careca. Certamente não estou me referindo nem ao senador Esperidião, a mim, e nem a Vossa Excelência, né? Que graças a Deus a gente quer ter a alegria de receber vocês no gabinete, né? No Careca do INSS. Tinha até que tirar esse nome. O ladrão do INSS. 100 anos de sigilo, por quê? Ele entrou no gabinete de quem? Quanto tempo ficou lá? Está com medo de quê? E eu tenho esperança, é que Deus use instrumentos. A palavra de Deus, senhor presidente, senador Girão, senador Jorge, conta que o exército assírio sitiou uma cidade e colocou uma base militar em frente à cidade. As cidades eram muradas naquela época. E ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Foi acabando água, foi acabando comida, eles fizeram planos, não conseguiam sair, ninguém conseguia sair. Eles montaram uma base ali, os assírios. Só que naquela época, e depois ainda, muito tempo, não tão longe de nós, o leproso ele era confinado a viver longe da família. Ia para o meio do mato para morrer aos pedaços, porque Vossa Excelência é médico, lepra não dói, vai soltando os pedaços. Então ele não podia conviver em família. Depois vieram os leprosários e tal, aquelas coisas, não, mas naquela época era no mato mesmo, longe dos filhos da família. E a Bíblia diz que tinha 4 leprosos que estavam fora dos muros. E um disse para os outros 3, vamos lá na base do exército, lá daquela guarnição, pedir comida. Aí um disse, você é maluco? Eles vão nos matar. Ele disse, nós já estamos mortos. Se eles nos matarem, nós já estamos mortos. Mas se eles nos deram comida, nós vamos comer.
E se encorajaram e foram os 4. E quando foram se aproximando, eles começaram a ouvir de som de cavalos, de cavaleiros, como se tivesse vindo um exército 500 vezes maior do que o deles. Fugiram correndo, deixaram tudo, armas, a riqueza, comida. E a Bíblia diz que os leprosos se alimentaram, foram para a porta da cidade e começaram a bater. Abra, 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 a cidade está livre. O Brasil hoje, senador Jorge, é como uma cidade sitiada. E eu tenho pedido a Deus que use forças que não são as nossas. A Bíblia diz que o vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O improvável de Deus, também nós não sabemos de onde vem, nem por quem vem e para onde vem. Mas nós precisamos que esse vento improvável venha na nossa direção. Venha na nossa direção, porque eu não enxergo saída nenhuma do ponto de vista humano. Só enxergo piora, piora e piora. Os nomes que estão sendo ventilados agora para o Supremo Tribunal Federal, aviso, não voto em nenhum dos dois. Primeiro, por regra da minha vida, do que eu aprendi aqui, não voto em advogado para Tribunal Superior. Ele nunca foi juiz de nada, ele nunca decidiu nada, muito pelo contrário, só peticionou. E para advogado, quanto mais frouxa a lei, melhor é. E pelo próprio comportamento, pelo próprio espectro político daqueles que virão, eu voto contra. Já aviso, não mande ninguém rodear meu gabinete, procurar lideranças evangélicas, lideranças amigas, para que venham pedir para que eu receba. Eu não recebo. Nenhum mesmo. E já adianto meu voto. Contra. Eu li agora que a Carmen Lúcia também está pensando em sair. Eu acho melhor tomar magnífica com a capa, com a toga, do que tomar como civil. Porque nenhum dos senhores sairão impunes da maldade e da crueldade. Todas as noites, senador Jorge, o dono do mundo, Alexandre de Moraes, não me permite, porque tudo ele tem que permitir. Apesar de todas as violações desse cidadão, o inquérito último aberto agora, que inclui Eduardo Bolsonaro, pastor Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, já foi concluído. A PGR concluiu e mandou inocentando Jair Bolsonaro. Bolsonaro continua preso dentro de casa, por vontade, pirraça e por gosto de sangue, que esse elemento, me recuso a chamar de ministro, que esse indivíduo tem. Essa carcaça, porque por dentro só pode ser uma entidade de alta patente chamada Alexandre de Moraes. Não me liberou, mas eu estou lá na porta todas as noites porque eu creio num Deus. Eu dependo de um Deus. Aquele que eles não creem, eu creio. Abraço e sei que se temos uma saída, virá de Deus, virá do Senhor. Vossa Excelência me permite dar esse segundo para o senador Jorge. Parabéns, Maria Corina Machado, pelo Nobel da Paz. Agora não vi nenhuma feminista parabenizar. E certamente não verei. Parabéns, Maria Corina. Pois é, pessoal. Absurdo dos absurdos, né? Como pode um servidor público que pediu baixa, saiu fora e aí vai continuar recebendo? Ele devia ter a vergonha na cara, como falou aqui o senador Cleitinho, a hombridade. Olha só, pessoal, esses iluministros, por exemplo, Gilmar Mendes, Barroso, o próprio Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, eles têm um patrimônio multimilionário. Suspeita-se que Moraes tem um patrimônio bilionário, porque já está há 8 anos movimentando o seu escritório de advocacia ali, né? O Barsi ali, né? O Instituto Barsi com a sua esposa, e faturando mais de 30 milhões todos os meses, de acordo com informações que nós temos aqui do Eduardo Bolsonaro, que checou tudo isso e trouxe. Olha só, pessoal, e aí eles querem ainda ficar mamando na teta do governo, ou, aliás, mamando na teta do povo brasileiro, porque quem paga não é o governo, é o cidadão que paga o imposto, né? Imposto esse suado, um dinheiro suado, que muitas vezes o trabalhador paga 3 vezes, ele paga quando recebe, você tem que tirar ali o imposto de renda, ele paga quando compra um produto, um serviço, alguma coisa, e quando vai vender, pessoal, olha só, se você vende uma casa, um imóvel, você tem que pagar imposto, se você tem ali um veículo e você passa para frente, você tem que pagar, tudo você paga imposto nesse país,
E aí, agora o Barroso quer continuar mamando nessa teta aí dessa vaca que se chama governo brasileiro e povo brasileiro. Grande absurdo. Olha só, a gente devia ter ali em Brasília mais senadores como Cleitinho, como Magno Malta e até deputados também como Nicolas Ferreira, que mostra as verdades, pessoal. O que o Brasil está precisando é ser passado a limpo. Quem dera se nós tivéssemos no Supremo Tribunal pessoas lúcidas, como por exemplo o Fux. Olha só, pessoal, o Fux nem foi indicado por Jair Bolsonaro e está sendo aquele que pode salvar todo o país, indo para a segunda turma ali do Supremo Tribunal Federal, levando o processo do Jair Bolsonaro para a segunda turma e ali tendo maioria 3-2 ali, podendo deixar Bolsonaro totalmente elegível para 2026 e livre de qualquer condenação. Agora, os outros dois que foram indicados por Jair Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Nunes, estão deixando a desejar. Na verdade, pessoal, o que o Supremo, o Congresso e até o governo e seus ministros deveriam tomar é um chá de simancol, porque já chega, pessoal, já roubaram tudo que tinha que roubar, já defraudaram tudo que podia. Olha só essa questão dos aposentados, que absurdo, tem gente que já morreu, teve descontos ali na sua folha de pagamento e não vai receber esse dinheiro. Tem velhinhos que estão ali na fila do SUS, na fila do INSS, ali precisando de um benefício ali, de uma ajuda, e não tem. Por quê? Porque foram roubados durante anos e anos. Esse pessoal vai pagar ou em vida ou após a vida, mas eles vão pagar de alguma forma. Agora, outra coisa muito importante, olha só, o senador Cleitinho voltou atrás e se retratou com respeito ao que ele falou de Jair Bolsonaro, porque ele viu que estava dando ruim para ele, né? Viu que estava dando ruim. Ele falou que já tinha pago todas as dívidas que ele tinha com Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro o ajudou lá em 2022. Aí ele falou, não, eu já paguei tudo que eu devia para Bolsonaro. Aí ele voltou atrás, pediu desculpa e falou assim, não, eu paguei, estou pagando e ainda vou pagar. É lógico, né, rapaz? Tem que pensar, colocar a mão na consciência. Hoje no Brasil não existe ninguém, nenhum político, nenhuma pessoa física ou pública política que tenha tanta popularidade e aprovação social como Jair Messias Bolsonaro. Então não vale a pena você ficar contrário a ele, né? É por isso, pessoal, é por isso que eles querem tirar Jair Bolsonaro do jogo, da parada para 2026, porque sabe, se bater Lula contra Bolsonaro sem interferência do judiciário, que é muito difícil disso acontecer, mas se tiver uma disputa entre Lula e Bolsonaro totalmente limpa, sem interferência de juízes ou de Congresso, seja lá de quem for, Bolsonaro leva no primeiro turno, isso nós sabemos. Se você concorda comigo, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Coloca aqui, qual cidade você está nos assistindo? É do norte, do nordeste? Porque nós queremos saber se tem apoiadores de Jair Bolsonaro também lá no Amapá, no Pará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Qual a cidade que você está nos assistindo? Porque quando a gente pergunta quem que é Lula, né, quem que torce por Lula, quem votou em Lula, quem fez o L, é difícil encontrar esse pessoal. Você encontra uma meia dúzia porque tem alguns que são até envergonhados e não querem falar porque estão vendo como está o Brasil hoje. Mas eu quero que você que apoia a volta de Jair Bolsonaro e acredita que o tempo de Jair Bolsonaro ainda não acabou. Como falou o Magno Malta, o tempo de Jair Bolsonaro não acabou. Se você acredita nisso, quero que você coloque o nome da sua cidade, do seu estado aqui nos comentários, para a gente saber o tamanho da popularidade de Jair Bolsonaro. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero te fazer um grande convite, que é se inscrever nesse canal. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar, pessoal. Por que é importante você se inscrever aqui nos canais de direita? Porque nós estamos lutando contra todo o sistema e nós precisamos da sua ajuda, precisamos reforçar os canais de direita. Estamos lutando contra a mídia velha, contra alguns juízes que acham que são donos do país, contra o Congresso Nacional que está ali liderado pelo Alcolumbre e pelo senhor Hugo Mota, que não colocam nem o processo de anistia e também nem os impeachments aí, os processos de impeachment de ministros do Supremo. Ou seja, há todo um complô, há todo um sistema que se chama também de
Consórcio Comunista de Brasília, que nós estamos lutando diariamente. Então eu preciso da sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito. Para que isso? Quando você se inscreve, você vai ser um dos primeiros a receber o nosso conteúdo. Nós temos conteúdos aqui nesse canal que são seríssimos. Alguns deles, inclusive, nem ficam no ar durante muito tempo, porque nós não podemos nem deixar, né? Agora, se você se inscrever, você vai receber tudo em primeira mão, tá bom? Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.